em dia é muito difícil acompanhar animes, até porque nem todo mundo tem tempo pra poder ver 1000 episódios até começar a acompanhar os lançamentos de alguns animes como One Piece. Mas tem muito anime bom saindo aí com várias temáticas diferentes que você pode começar a acompanhar. E se você tá aqui procurando bons animes pra poder começar a assistir e poder acompanhar o lançamento deles em 2024, vem comigo. Eu preparei pra vocês aqui uma listinha de alguns animes que estão saindo agora em 2024, principalmente agora no mês de julho, e alguns animes que também que a sua continuação, sua segunda temporada estão saindo por agora. São todos bons animes para você começar a assistir por agora e acompanhando o lançamento deles ao longo do tempo. Eu podia começar essa listinha com um shonenzinho bem genérico ali, mas eu separei uma coisa especial. Eu quero começar essa lista com um anime que me deu uma sensação de estar assistindo anime igual quando foi a primeira vez que eu assisti Neon Genesis Evangelion. Aquele lance de você querer entender um pouco mais daquele universo que a história tá se passando, que é super confuso, ao mesmo tempo que também que a história tem vários plots e discussões que você quer ver onde que isso vai parar, principalmente cheio de reviravoltas. Tower of God é um webtoon sul-coreano que ganhou a animação pela Crunchyroll em 2020 e agora em julho de 2024, após 4 anos do seu lançamento, ganhou uma segunda temporada sendo publicada. A primeira temporada, na minha opinião, por si só já é uma história incrível, cara, do início ao fim, super bonita, contando a história e as aventuras de Ban, um menino que não tem as memórias do seu passado. Ele basicamente esqueceu do que aconteceu na vida dele, meio que na infância ali, ele não sabe. E ele acorda do nada em uma caverna e uma mulher loura aparece resgatando e acolhendo ele, e o mundo dele então passa a se tornar aquela mulher. Mas essa mulher, que chama Rachel, o trai para poder entrar na Torre de Deus. Tá vendo o que eu tô te falando? O que carambas é uma Torre de Deus? É Torre de Babel? Por que que o menino tava numa caverna? É Platão? A torre por si só já é um grande mistério nessa história, e conta uma lenda que quem subir essa torre, alcançar o último andar dela, vai poder ter seu desejo mais interno realizado. Mas para você poder subir essa torre, não é só escalar meio rapel, tem que passar por uma série de desafios. O anime inteiro ele vai mostrando vários desafios planejados pro protagonista e seus amigos passarem por eles para poder escalar essa torre. O protagonista Ban, que é esse menino que segue a Rachel, acaba entrando de forma irregular na torre logo depois que a Rachel é chamada para essa torre. E ele vai passando por todos esses desafios que eu comentei com você para poder encontrar essa sua amiga Rachel. Porque mesmo ela tendo fugido dele, ele ainda quer encontrar com ela. Gadão. No meio dessa história, várias dúvidas vão sendo plantadas na nossa cabeça. Como quem que foi a pessoa que construiu a torre, como que funciona esse universo, quem que são umas tais de princesas escolhidas ali por Jahad, que em tese é o senhor daquela torre. Por que que tem tantas raças diferentes? Como funciona cada uma das 13 armas especiais que só essas princesas têm? Qual que é a motivação e segredo de cada personagem ali apresentado? É muito mistério para pouca resposta. E aí, enquanto você vai criando carinho pelo Ban, que não tem nenhum background, nenhum passado, nada para apresentar pra gente, além da motivação dele de encontrar essa tal Rachel, ele vai fazendo amizade com outros personagens que têm passados complicados e a gente vai criando carinho por esses outros personagens não protagonistas. E esses personagens, inclusive, não eram para ser tão amigos desse Ban, já que eles estão concorrendo para poder subir a torre. Eles são, entre aspas, assim, concorrentes, pseudo-inimigos. A primeira temporada tem tanta reviravolta que eu fiquei na dúvida várias vezes de quem que era o vilão, quem que era amigo, e de repente que eu achava que era amigo era vilão e que era vilão era amigo. Cara, é uma loucura. Tanto que no final eu fiquei tão confuso e surpreso com o plot que eu fiquei super ansioso pra ver a segunda temporada, pra entender mais daquele universo, pra saber o que tava acontecendo e o que queria acontecer mediante ali tudo que rolou nessa primeira temporada. A segunda temporada, infelizmente, na minha opinião, perdeu um pouco do charme em relação ao desenho, à animação, já que na primeira temporada tem um pouco mais de arte ali, dá uma sensação que o anime é um pouco mais feito à mão, com traços mais únicos. E a segunda temporada, quando muda o estúdio que tá produzindo, meio que a produção, a arte ali vira um anime genérico, mas a história assim ainda continua boa. A história da segunda temporada, que é que tá sendo publicada
publicada agora no mês de julho, ela vai contando a história de um outro personagem principal, o Jawangan, que também tá tentando subir essa bendita torre. Só que esse cara é todo problemático, não tem dinheiro, tá endividado, tem agiota correndo atrás dele. Pior de tudo, o cara parece que tem zero caráter, enquanto Ban é aquele típico protagonista de anime feliz. Esse Jao aí, cara, não vale nada. Mas o Ban também aparece na segunda temporada, fica tranquilo. Eles têm uma pegada meio de Jojo, em que a segunda temporada tem um protagonista, na terceira aparece um protagonista novo, mas o protagonista da segunda também tá ali. Aí na quarta também tem os protagonistas da segunda, terceira e da quarta. Ele vai seguindo esse fluxo aí, pelo menos na segunda temporada. Mas ela se passa, assim, alguns anos no futuro de quando a gente termina a primeira. E nessa temporada a gente vai vendo o Ban e o Joe passando por desafios, avançando um pouco mais na história ali, para poder ir subindo a torre, para poder tentar chegar no primeiro andar. Enquanto também segredos vão sendo revelados pra gente e mais dúvidas ficando na nossa cabeça. No momento, você pode tanto assistir a primeira temporada como acompanhar a segunda da Crunchyroll. Agora, se você também curte um anime de segredos e reviravoltas, mas sem tanta cena de ação, de lutinha e porradaria, tá aqui um anime muito bom pra você. Hoshinoko foi um sucesso na sua primeira temporada, lançada em 2023, e a sua segunda temporada parece que tá tão bom quanto. Apesar de seu plot ser de um anime isekai, aquela galera que morre e depois volta num corpo novo, em uma outra realidade, por exemplo, os protagonistas, e eu digo os protagonistas porque são um par de protagonistas, um garoto e uma garota, eles morrem e voltam como irmãos gêmeos, filhos de uma idol que eles eram fissurados na outra vida. Mas enquanto eles ainda eram crianças, nessa outra vida uma coisa terrível acontece com a mãe deles. E aí, de fato, é quando a história começa com os meninos mais velhos. O rapaz que chama Aqua resolve virar ator, entrar para esse meio de teatro, cinema, séries, edição de vídeo e afins. Já a sua irmã, a Ruby, deseja seguir os caminhos da mãe e se tornar uma idol. Mas o rapaz Aqua faz isso para tentar descobrir quem é o pai verdadeiro deles e por que que ele mandou fazer o que fez com a mãe dele. O plot pode não parecer grandes coisas para você aí, talvez escutando eu falar aqui, mas ele fez muito sucesso em 2023, principalmente pelo fato dele ser uma grande representação de como as mídias acontecem aqui na vida real, bem entre aspas aí, porque é meio romantizado, é claro. Então no anime você vai ver como funciona os bastidores de cinema, de séries, de shows de idol, de como funciona teatro, o teatro moderno, várias coisas da mídia que a gente vive atualmente, inclusive até YouTube e Twitch. E posso te falar, como alguém que trabalha com criação de conteúdo pra internet, também já trabalhei em backstage de cinema, grande parte principalmente é muito parecido com de fato como o jogo funciona aqui na vida real. Mesmo os protagonistas sendo um antigo médico que era o médico da idol, que ia fazer o parto dos meninos lá, dos filhos, e acaba morrendo por conta de um fã que assassina ele, e a menina ter sido paciente desse mesmo médico, e ela que era muito fã dessa idol, mas acabou morrendo antes, sendo essa loucura toda aí. Tirando a parte do Isekai, todo o resto é bem mais palpável. A animação, na minha opinião, é simplesmente perfeita, com muita cor e muita vida, principalmente na segunda temporada. A história parece uma grande variação de Bakuman, caso você tenha assistido, e a segunda temporada gira em torno de como funcionam os bastidores do teatro moderno, e a luta para poder se adaptar a uma obra mangá ao teatro, envolvendo uma batalha de ego de todos os que fazem parte desse projeto, como a escritora do mangá não aceitando muito bem o que o roteirista fez, e ele sendo que brigar, a diretora entrando no meio, atores ali, para poder tentar fazer a obra, no caso o teatro, acontecer, o show acontecer, a peça acontecer. Enquanto tem, obviamente, alguns dramas envolvendo os personagens ali embaixo. E também rola uns namorico ali no meio. Se você gosta de romance, vai ter. Ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming pra gente aqui no Brasil, então você vai ter que assistir naqueles meio alternativo aí. Mas eu recomendo muito. Agora sim eu vou recomendar um anime genérico de lutinha pra vocês. Ainda vou falar mais. Esse provavelmente vai ser o anime que vai entrar preenchendo o buraco que vai ser causado com o final de Attack on Titan, de My Hero Academy, de Demon Slayer, que estão acabando aí. Kaiju Number 8 é o anime shonen da vez em que o mundo é repleto por kaijus, que são aquelas criaturas gigantes, tipo Godzilla, King Kong, e que fica atacando a humanidade, destruindo tudo. Mas existe uma força especial
especial que luta contra esses kaijus. E o protagonista é um adulto de 30 anos super fracassado que desistiu do seu sonho de entrar nessa tal tropa para poder derrotar kaiju e proteger a humanidade, mas que resolve tentar novamente entrar para essa força. Só que quando ele vai atrás desse sonho dele, um mosquito da dengue gigante aparece e transforma ele em um kaiju super poderoso, inclusive, vale a ressalva. E ele precisa de esconder os seus segredos para não ser morto enquanto realiza o teste para entrar nessa força especial. Porque se descobrirem que ele é um kaiju dentro de um esquadrão que mata kaiju, não acho que vão convidar ele para comer lamen. Mas será? Ai que, né? Com o maior vibe de tiozão da bermuda e crocs, o protagonista Kafka Ribino, com muito humor e dedicação, se esforça para ser um membro útil da equipe, enquanto ajuda em segredo como kaiju. Até que uma coisa obviamente acontece e tudo acaba mudando. O anime tem um ar muito Attack on Titan, só que mais adaptado para o nosso presente, né? Ou futuro. Sua primeira temporada acabou de ser lançada completinha na Crunchyroll, ele tá super fresco para você poder assistir. E se você tiver ficado interessado nesse anime, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o card para vocês aqui embaixo e a recomendação no final falando um pouco mais desse anime e do protagonista. Mas se você tá querendo uma parada bem diferente, ao mesmo tempo que tem uma pegada de RPG medieval, eu vou recomendar para você Dungeon Meshi. Meshi? Assim, um anime de explorar dungeon para poder comer uns monstros que se encontra nela. E a verdadeira recompensa nem são os amigos que fizemos pelo caminho, mas sim as comidinhas que comemos pelo caminho. Rapaz, que plot, hein? A história começa com a irmã do protagonista sendo comida por um dragão porque o protagonista não prestou atenção na luta porque estava com fome. E mesmo assim, a irmã, antes de ser comida, tira eles de dentro do calabouço. Mas eles resolvem querer voltar para poder salvar ela, já que demoraria mais ou menos uns 10 dias ali pro dragão digerir ela. Então o irmão dela resolve entrar novamente na dungeon para poder salvá-la, só que ele tem a brilhante ideia, que no caso é ir caçando as criaturas pelo caminho para comer, já que eles não têm dinheiro para comprar comida. E eles não comem somente criaturas que parecem comida, eles comem armadura, comem joia, comem fantasma, o que dá para cozinhar e que você acha que inclusive não é possível de cozinhar, os caras dão um jeito de cozinhar nesse anime. Só que ele tem um porém, eles não sabem cozinhar nada, mas o Destinos, ou o roteiro, apresenta a eles um homem que é especialista em culinária de monstro, que resolve inclusive se juntar a eles nessa jornada, já que não tem muitas pessoas que gostam de comer monstro, né? Rolou uma identificação ali dos caras. O anime até tem algumas cenas de ação legal, mas o grande lance dele é o humor e a criatividade de como ele transforma as coisas ao entorno dele, os monstros ali, em comida. Esse é aquele típico anime bom pra você assistir com o mozão, com a mozona ali, num sábado à tarde. A história é muito bem executada e divertida e tá completa a primeira temporada dele na Netflix, sendo que estreou esse ano. Bem, eu vou confessar que o anime que eu vou recomendar pra vocês aqui agora não é bem o tipo de anime que eu gosto não, mas pode ser o seu tipo de anime. E não é porque eu não gosto que as pessoas não gostem, né não? Mas se tu é fã de um romancezinho, com humor, uma light novel ali, 10 de 10, a Crunchyroll apresenta pra vocês, eu vou ler isso aqui porque é muito grande o nome, hein? A Ayla-san esconde os seus sentimentos em russo. É, isso mesmo, em russo, é. Porque eu não sou o roteirista, você tá perguntando pra pessoa errada. Esse título gigante basicamente já entrega o plot inteiro da história. A história gira em torno de um parzinho romântico, que no caso é um cara que era aquele nerdola, otaku, que fica até tarde vendo anime, jogando, e que chama Kuzi. E uma garota linda, maravilhosa, que a escola inteirinha é apaixonada por ela, que curte ali, que tem um crushzinho pelo otaku, pelo nerdola. Nesse anime, essa protagonista popular chama Ayla, óbvio, né, o nome do anime. E ela é meia russa, ou seja, um dos pais é russo, o outro é japonês. E ela sabe falar tanto japonês quanto russo. E ela fica o anime inteiro provocando o Kuzi, fazendo ele meio de bobo ali, jogando uns romancezinhos ali, um charminho pra cima dele. E aí depois que ele cai, ela vai lá e dá uma menosprezada nele em japonês. E depois fala o que ela realmente sente e pensa em russo, declarando seu amor e falando coisas fofas, achando que ele não fala russo. Até porque, se você parar pra pensar, que japonês do ensino médio vai saber falar russo, ainda mais fluentemente?
Só que o protagonista, ele sabe falar russo porque ele aprendeu russo porque ele queria ser amigo de uma menina russa quando era criança. Então ele consegue entender tudo que a Ayla fala. Só que ele faz de bobão para poder não deixar a Ayla ali constrangida por ele escutar ela chamando ele de fofo e coisa do tipo. Mas é porque ele também tem segundas intenções ali, né? Então precisa fazer a parada acontecer pra história e o humor rolar. O anime é bem engraçadinho, mas não é muito a minha vibe esse lance aí não. Mas vai que é a tua, né? Ele tá sendo publicado agora na Crunchyroll, tem poucos episódios. É aquele típico anime que é o momento ideal para você começar a acompanhar. Então se você gostou dos animes que eu recomendei aqui para você, não esquece de deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas, se inscrever se não for inscrito e comentar aqui qual anime que você vai assistir ou até recomendar pra gente um outro anime. Quem sabe eu não faço um vídeo mês que vem falando de animes que vocês me recomendaram. Você reparou quando eu tirei os brincos aqui nesse vídeo?